Vamos abrir as nossas Bíblias, né? No texto do Aseret HaDibrut, que é Êxodo, capítulo 20, né? Na terça-feira passada, que parece que foi ontem, nós estudamos o livro de Ruth, que é um dos livros que são lidos, que é um dos livros que é lido, né? Na festa de Shavuot, em Pentecostes. O outro livro, ou melhor, o outro texto das Escrituras que é lido na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, é o Aseret HaDibrut, mais conhecido como os 10 Mandamentos, que se encontram em Êxodo, capítulo 20. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Vamos usar aí várias versões, né? Para que a gente possa aprofundar aí no assunto, né? Então, nós vamos estudar aí o Aseret HaDibrut e que o Eterno possa falar conosco. Então, Êxodo capítulo 20 diz assim, a minha versão, né? Eu estou usando a Torá da Sefer, que diz assim, e falou Deus todas estas palavras dizendo. É por isso que o título do nosso estudo é Aseret HaDibrut, e literalmente significa as 10 proclamações ou as 10 falas ou os 10 ditos, né? Êxodo capítulo 20 também é conhecido como Aseret HaDevarim, né? Ou seja, as 10 palavras. Quando você vai pegar o Midrash desse primeiro versículo aqui, falou Deus todas essas palavras dizendo, é como se Deus tivesse falado todas elas em um fôlego só, de uma só vez. Então, é aquilo que foi dito. Nós estamos acostumados a pronunciar 10 mandamentos. E é difícil a gente tirar esse hábito e esse costume de todos nós, né? Quando fala-se Êxodo 20, Deuteronômio 5, você vai falar, os 10 mandamentos, né? Mas, como nós vimos aqui, falou Deus todas essas palavras. Então, até em hebraico é conhecido como Aseret HaDevarim, né? As 10 palavras, ou Aseret HaDibrut, os 10 ditos, ou as 10 falas, ou as 10 proclamações de Deus, tá? Assim como é hábito e costume nosso de falarmos, né, as 10 pragas do Egito, mas a verdade a Torá chama de maravilha. São as 10 maravilhas de Deus, né? Deus manifestou as suas 10 maravilhas ali no Egito, né? Os egípcios que chamaram de pragas, mas foram as 10 maravilhas de Deus, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O texto continua assim, versículo 2 de Êxodo 20. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Na Bíblia dos irmãos tem alguma enumeração aí dos 10 mandamentos? O que eu sei de fato e de cabeça é que na enumeração católica, esse primeiro mandamento aqui
Parece mais uma declaração, ele não é contado, justamente por isso, né? Aquele standard lê o versículo 2 e fala, não, isso aí é uma declaração, isso aí não é um mandamento. Mas muito pelo contrário. O primeiro mandamento é reconhecer a Deus como Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Primeiro ponto importante desse mandamento, meus irmãos. Deus poderia ter se identificado como o Deus Criador, né? Eu sou o Senhor teu Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas Deus não inicia os mandamentos, e o primeiro mandamento, que é a crença em Deus, e se identificando como Deus Criador. Mas ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. O que nós já aprendemos desse primeiro mandamento? O primeiro mandamento é a crença em Deus. E o primeiro mandamento, Deus não se identifica como Deus Criador dos céus e da terra. Ele se identifica ao povo de Israel como aquele que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou Deus, não um Deus longínquo, um Deus que criou os céus e a terra. Eu sou Deus que te dei experiências. Eu sou um Deus que me manifestei a você. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus se identifica com os seus ouvintes através das experiências que eles tiveram com Deus. E outro ponto importante que nós aprendemos já do primeiro mandamento da crença em Deus. Ele diz, Ani Hi Adonai, eu sou o teu Deus. Por mais que Deus está falando aqui de forma coletiva, para toda uma nação, para todo um conjunto de povos, Deus se identifica como um Deus pessoal. Ani Hi Adonai, eu sou o Senhor teu Deus. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que fala, se apresenta pessoalmente para cada um de nós. Deus é um Deus de experiências. Deus se identifica como o Deus que nós tivemos experiência com Ele. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos ou da casa da escravidão. Tá? E outro ponto importante, né? Que te tirou da terra do Egito. Ponto importante para você anotar. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Deus se dirigiu àqueles que estavam ali ao pé do Monte Sinai, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus que tenho experiência com os meus filhos, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Lembra de onde te tirei, lembra quem você era antes da minha salvação, antes da minha libertação, antes de eu te tirar do estado em que você estava. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Amém? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Uma coisa, irmãos, que nós vamos estudar aqui hoje é o seguinte, a Bíblia ela foi dada em blocos, em 2 blocos. Então, nós temos
o primeiro bloco dos mandamentos, que rege o quê? As relações entre o homem e Deus. E o segundo bloco regem as relações entre o homem e seu semelhante. Ok? Anote isso aí, é muito importante. Eu sempre prego isso. Eu sempre instruo a casa sobre isso. Tem muita gente que só quer servir a Deus na vertical. Ah, o meu negócio é eu e Deus. E que se exploda o próximo. Não. Servir a Deus é vertical. Por isso nós temos 5 mandamentos, o primeiro bloco, que vai reger o meu relacionamento com ele. Mas eu tenho o segundo bloco, a segunda tábua, que vai reger o meu relacionamento com o meu semelhante. Ou seja, não tem como eu servir a Deus se eu não estiver bem com o meu semelhante. Não tem como. Não tem como. Tá? A minha vida com Deus depende do meu relacionamento com o próximo. O primeiro mandamento é a crença em Deus. O segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não fazer imagens, não as adorar. Então, esse é o segundo mandamento. Está totalmente relacionado com o ser humano e o Criador. Ok? O texto continua dizendo: não farás para ti imagem e escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno, teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2.000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Esse segundo mandamento é fantástico. É fantástico. Aqui, irmãos, é um texto meio que polêmico para alguns, né? Como assim? Ele visita a iniquidade dos pais no filho, sobre a terceira e quarta geração. Esse texto, irmãos, esse segundo mandamento, nós temos muitos ensinamentos aqui também. Primeiro, existem várias vertentes, tá? Existe a vertente, é até apresentada pelo Rabino Mateus, eu não concordo com ela, que é o quê? Que Deus antigamente agia assim, né? Existia antigamente uma maldição hereditária. Eu não vejo esse texto assim. E depois Deus mudou, né? Deus anulou. Não vejo Deus mudando essa regra, tá? Alguns continuam até hoje mantendo, né? Que existe a maldição hereditária de pai para filho. Eu, particularmente, irmãos, eu gosto muito da explicação de Rashi.
um dos maiores comentaristas da Torá. E sobre esse versículo, ele coloca um ponto muito importante, mostrando a graça de Deus. Olha como que nas 10 palavras, ou nas 10 falas do Eterno, olha como que ele manifesta a sua graça, e ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E para. Ou seja, para visitar a iniquidade, não passa da 4ª geração. Mas, para demonstrar misericórdia, é até 2.000 gerações. Perceba a diferença do pêndulo, do peso, para demonstração e visitação de iniquidade, de juízo. O peso é menor que para a demonstração de graça, de misericórdia. Aí não dá para entender a mente de Marcião, né? Que por mais que ele tenha sido considerado herege pela igreja primitiva, pela igreja nos primórdios ali do desenvolvimento da igreja, até hoje, a mente de Marcião perdura nos cristãos. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente. O Deus do Antigo Testamento era juízo. O Deus da graça, o Cristo, é graça, é misericórdia, é perdão, é amor. Meu Deus do céu. Só nessas 10 proclamações aqui do Eterno, eu vejo graça pura. Eu vejo que Deus visita a maldade só até a 4ª geração. E que a sua misericórdia, que a sua graça, é até a 1000º, ou até as 2.000 gerações, dependendo da versão que você está usando. Então, como que Rashi explica esse mandamento? O Eterno visita. Olha como é que é graça pura. Eu acho essa interpretação de Rashi fantástica. O Eterno visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que persistem no erro dos seus pais. Na 4ª geração, o Eterno quebra isso. É como se ele quebrasse ali aquela maldição, e infringisse até no livre-arbítrio, segundo a interpretação de Rashi. Ele visita a maldade até a 3ª e 4ª geração daqueles que continuam nas mesmas práticas dos seus pais. Ok? Mas, olha só, esse versículo 6 é como o Rafa fala, é punk. Olha só, eu faço misericórdia até 2.000 gerações. Olha só, o Eterno, olha só esse versículo 6. O Eterno demonstra misericórdia, mas a misericórdia dele é condicional, presbítero Brendel. Eu faço misericórdia até 2.000 gerações. Qual que é a condição? Aos que me amam. E que tipo de amor é esse? É o amor greco-romano? É o amor sentimental? Né? Eu amo a Deus. É sentimento? Não. Eu faço misericórdia até 2.000 gerações aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aqui eu vejo João falando. Isso aqui parece palavra de João. Se eu só lesse, sem citar a referência, ia falar, não, pastor, isso aí é João capítulo 14, isso aí é João capítulo 15, isso aí é 1 João. Não, meu amigo, isso aqui
é Êxodo capítulo 20. O Eterno ama, o Eterno usa de misericórdia até 2000 gerações, aqueles que o amam e aos que guardam aos seus mandamentos. Então, quem tem misericórdia? Quem recebe misericórdia? Aquele que ama o Eterno. Mas ama de que jeito? Os que guardam os mandamentos. Está claro, gente. Está claro. Mas o óculos de Roma embaça. O óculos de Roma não permite ver. Mas vocês estão anotando aí. Porque isso aí, meu amigo, isso aí é munição da pesada. Para esses antinomistas aí, anti-lei, anti-Torá, espírito do anticristo. Agora vamos para o terceiro mandamento. Versículo 7. Não jurarás em nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Ou seja, esse terceiro mandamento, ele é muito claro. Ele é um mandamento proibitivo em usar de forma leviana o nome de Deus. E sábado passado foi tema, né? Nós falamos sobre votos e sobre juramentos. E algo que eu pontuei hoje, o voto, o juramento, não está muito em uso no meio cristão. Mas tem um hábito terrível e pecaminoso no meio dos crentes. Ô, Rafa, você vai ir lá em casa? Não, em nome de Jesus eu vou. Em nome de Yeshua eu vou. Ele para de usar o nome de Yeshua. Para de usar o nome de Jesus à toa. Para. Ah, em nome de Jesus eu vou. E não vai nada. Então, para que pôs o nome de Jesus no meio? Aí é aquilo que Yeshua falou, que o sim de vocês sejam sim e o não de vocês sejam não. Vocês não precisam envolver o nome do Eterno e muito menos o nome do seu ungido no meio. O seu sim tem que valer sim e o seu não tem que valer não. Porque às vezes a pessoa já sabe que não vai, não tem intenção de ir, fala, não, em nome de Yeshua eu vou. Em nome de Jesus eu vou. E está usando o nome de Yeshua em vão. E isso é modismo gospel. É gostomira, como diz o pastor Wagner. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse mandamento aí, porque ele é amplo. Assim como todos os mandamentos são amplos, tá? E aí, já vale mencionar, e vocês tomem nota, o seguinte, a Seret Hadibrot, as 10 falas, ou os 10 ditos do Eterno, quando você vai contar as letras, são palavras, perdão, são 620 ao todo. Tá? E aí, fazem menção de que 620. A Torá são quantos mandamentos no total? 613. Então, vamos de matemática agora. 620, que são as palavras, menos 613, falta quanto? 7. 7 são as leis de Noa. Então, 613 mandamentos mais as 7 leis de Noa dá os 620. Eu anotei palavras aqui, mas, sinceramente, eu tenho que conferir e falar com os irmãos. Eu não sei agora se são 620 palavras ou se são 620 letras. Mas a ideia é qual? A síntese de todos os mandamentos estão nos 10. Dos 10, se desdobra em 620 mandamentos. Então, o Eterno condensou aqui nessas 10 falas, nesses 10 ditos,
620 mandamentos. Por isso que eu digo, a gente tem que atentar para cada um desses mandamentos, porque eles se desdobram. Abre o leque. Tá? Versículo 8, e aí nós partimos para o quarto mandamento. Então, até agora, mandamentos relacionados com o eterno. Primeiro, crença no eterno. Segundo, não adorar falsos deuses, nem fazer imagens, idolatria. Terceiro, não usar o nome do eterno de forma leviana. E agora, quarto mandamento, versículo 8. Estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e santificou. Então, quarto mandamento é a lembrança do Shabat, a guarda do Shabat. E o texto é muito claro, né? Foi o Eterno que fez esse dia diferente. O que é santificar? E santificou. Santificar é separar. Santificar é tornar aquilo diferente do comum. O comum, que é chamado também de profano. Então, o Eterno pega dos 7 dias, ele pega um e separa, para que ele seja santo, separado. E esse foi o dia que o Eterno abençoou. Portanto, abençoou o Eterno dia de sábado e santificou. Foi Deus que o fez diferente, não foi os judeus. Foi Deus. Deus separou, santificou, abençoou o 7º dia. Então, o 7º dia, ele está totalmente ligado ao Eterno. Ele está no primeiro bloco, na primeira tábua, nos mandamentos que regem o relacionamento do homem com ele. Então, temos o Shabat. E está muito claro. E aí é o que a gente sempre ensina. Quando eu guardo o Shabat, eu reconheço Deus como Criador. Porque Êxodo 8-11 é muito claro. Quando eu guardo o Shabat, eu estou reconhecendo que Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ponto final. E aqui há um ponto a se mencionar, porque aqui em Êxodo fala de lembrar. Em Deuteronômio capítulo 5, onde nós temos uma outra versão dos 10 mandamentos, está mandando guardar. Eu sempre ensino também, só guarda o Shabat aquele que lembra do Shabat. Se você não lembrar do Shabat nos 6 dias, no 7º dia você não vai guardar Shabat. Você vai ter que arrumar o carro, você vai ter que abastecer o carro, você vai ter que lavar roupa, você vai ter que arrumar a cozinha, você vai ter que arrumar alguma coisa. Por quê? Porque durante os 6 dias você não lembrou do Shabat. E você, na correria do seu dia a dia,
dos dias comuns, dos dias profanos. Você não lembrou de Shabat, quando chegar no Shabat, você não guarda Shabat, porque você não lembrou dele durante a semana. Então, 6 dias são dias de preparação para guardar o Shabat no 7º dia. O próximo mandamento, o 5º mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Pergunta agora para vocês: o que tem a ver o mandamento de honrar pai e mãe? Está no primeiro bloco. Lembrando, primeiro bloco, primeira tábua, mandamentos que incluem, que regem as relações entre o homem e Deus. O 5º mandamento está aí na primeira tábua. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Pergunta para vocês. Qual que é a primeira ideia que o ser humano tem de criadores? Aqueles que me criaram, aqueles que me geraram. É o pai e a mãe. Quando eu estou honrando aqueles que me geraram, aqueles que me criaram, eles são as primeiras figuras que eu tenho como criadores. Então, por isso que esse mandamento ele está conectado ao Eterno. Quando eu honro o meu pai, a minha mãe, eu estou honrando aqueles que me criaram. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu estou honrando aquele que os criou, que os gerou, que foi o Eterno. Quando eu honro meu pai e minha mãe, são os primeiros criadores, gestores que eu tenho conhecimento, a primeira imagem que eu tenho, eu estou honrando o Criador de cima. Quando eu honro os criadores de baixo, eu estou honrando o Criador de cima. E anotei um segredinho aqui nesse mandamento, né? O apóstolo Paulo, ele diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Quem honra o pai e a mãe tem os seus dias prolongados. O inverso também é verdadeiro. E quem não honra os pais? O que acontece? Quando eu desonro meu pai e a minha mãe, meus dias são abreviados. Tanto que no hebraico, esse prolongue os seus dias está abreviado. Para dar qual tipo de ensinamento? Se não obedecer pai e mãe, os meus dias são abreviados na terra. Pegou a visão? Vamos lá. 6º mandamento. E agora nós estamos no 2º bloco, na 2ª tábua. Não matarás, não assassinarás. É a versão mais próxima. Não assassinarás. Por quê? Porque matar é tirar a vida no sentido amplo, no sentido geral. Eu posso matar uma pessoa em legítima defesa. Posso ou não? E agora? Eu posso matar alguém em legítima defesa? O mandamento é não assassinarás. Ou seja, o cara brigou comigo, falou, vou mostrar esse cara. É maquinar. Não, depois eu pego esse camarada, deixa ele. Na hora que ele esquecer, eu vou lá e mato ele. Isso é assassinar. É matar de forma premeditada, com o intuito de tirar a vida da outra pessoa.
legítima defesa, a Torá é muito clara, gente. A Torá é muito clara. Você pode matar em legítima defesa. Ó, pastor Wagner colocou aí, ampliando o mandamento. Já que o pastor Wagner colocou aí, e o Rafa também, o sentido aqui é amplo. Lembra de novo. São 10 ditos, 10 falas, são 620 palavras barra letras, ou seja, para nos dar ideia que todos esses ditos vão desencadear em 620 mandamentos. Ou seja, a questão de não assassinar. Yeshua, o nosso Messias, já ampliou esse mandamento. Ele disse: qualquer um que encolerizar e pronunciar, né? As nossas Bíblias até transliteram o aramaico, raka, que significa imprestável, ou louco, ou tolo, que é o mesmo que insano, você já incorre em juízo. Então, se eu encolarizar e proferir palavras que vão denegrir a imagem da pessoa, que vão ferir a pessoa, eu já estou assassinando essa pessoa. Em hebraico, Mateus 5:22 diz assim, ó: pois qualquer que entristece o espírito de seu irmão é culpado de grave pecado. Então, se eu profiro palavras que vai entristecer o espírito do meu irmão, abre parênteses aqui, sem razão, sem motivo, fecha aspas, fecha parênteses, eu estou incorrendo em juízo. Gente, só de odiar a pessoa no coração, a gente já está assassinando, né? Igual o pastor Wagner colocou. Só de você proferir palavras que vão denegrir a imagem da outra pessoa, você está assassinando. O conceito judaico, só de você fazer uma pessoa ficar vermelha na frente das outras, por causa das suas palavras, você derramou o sangue dela, né? Simplesmente porque o sangue veio para o rosto, né? Você fez a pessoa passar uma vergonha muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mandamento vai desencadear em muitos outros. E o que Yeshua fez? Ele fez uma cerca. E na cerca ele colocou, olha, não venha encolarizar, não ire, não deixe a raiva te dominar. Porque se você deixar a cólera, a ira te dominar, você assassina. Então, o que Yeshua fez foi precaver disso aí. Então, vamos prosseguir aqui. Sétimo mandamento. Então, não assassinarás é o primeiro mandamento com relação ao próximo. Sétimo mandamento, não adulterarás. E aí, Yeshua amplia esse mandamento, né? A fornicação com os olhos e com o coração, né? Eu posso fornicar com os olhos e posso fornicar com o meu pensamento, né? Yeshua foi muito claro ao ampliar esse mandamento em Mateus 5:27. Então, não cometer adultério e qualquer outro ilícito sexual, né? Mandamento relacionado ao próximo. Oitavo mandamento, não furtarás. É interessante, porque você vai ver comentarista
defendendo a palavra como não sequestrarás, no sentido de não roubar pessoas com o objetivo de vendê-las. Então, aqui dentro desse não furtarás, cabe, segundo alguns comentaristas, o sequestro. Sequestrar a pessoa como objeto. Sequestrar a pessoa com o objetivo de vendê-la. Então, novamente, outro mandamento relacionado ao semelhante, né? Assassinar, adulterar, sequestrar ou roubar. Né? Nono mandamento: não darás falso testemunho contra teu próximo. Não dá falso testemunho nem contra o próximo e nem a favor do próximo. Né? Esses dias eu tive esses dias não, né? Alguns meses eu tive uma audiência trabalhista e uma ex-funcionária do banco querendo que eu falasse, né? Algo que iria favorecer a ela diante do júri. E isso não pode, nem do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista bíblico, né? Eu não posso dar falso testemunho, nem a favor e nem contra. Então, o nono mandamento: não darás falso testemunho contra teu próximo. Ou, dependendo da versão, eu tenho uma outra versão aqui: não responderás como testemunha em mentira contra o teu próximo. Aí, ó, não espalhar calúnias, se enquadra dentro desse nono mandamento. E é muito comum no meio cristão, a pessoa espalhar calúnia. Ela está infringindo esse nono mandamento. Ela está sendo uma falsa testemunha, uma testemunha falsa. E o 10º mandamento, como é dito, não menos importante: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo o que seja de teu próximo. Em outra versão: não desejarás o que é do teu próximo. Então, a cobiça ou o desejo, olha só para você ver. Esse é o último mandamento, e não é porque ele é o último que ele é o menos importante. Pelo contrário, todos os mandamentos começam por ele. Todos os mandamentos começam pelo último. Tudo começa primeiro pela cobiça. Eu roubo, por quê? Porque eu cobicei o objeto do outro. Eu adultero, por quê? Porque eu desejei, eu cobicei a mulher do outro primeiro. Então, tudo começa com a cobiça. Anote aí: esse último mandamento nos leva a um maior grau de santidade. Por quê? Porque a raiz de todos os pecados mais graves é a cobiça. Exemplo: você diz a si mesmo que merece, olha o exemplo, você diz a si mesmo: eu mereço o objeto mais que meu vizinho. Aí, a inveja o motiva
a tentar conseguir o que deseja, dando falso testemunho no tribunal. Se isso não funcionar, você pode roubar. E aí, é um processo em cadeia. Tudo começa com a cobiça. Então, não é porque é o último mandamento que é o menos importante, pelo contrário. É o mais perigoso, porque é muito fácil cobiçar, e é o mandamento que nos leva ao maior grau de santidade. Por quê? Porque se eu consigo frear o desejo, a cobiça, eu não adultério, eu não roubo, eu não dou falso testemunho para estar no lugar do outro, para puxar o tapete do outro. Então, tudo começa com a cobiça. A raiz de todos os pecados mais graves é a cobiça. Por exemplo, para a gente encerrar, nós temos as duas tábuas. E agora, nós vamos juntar as duas tábuas. Vamos entrelaçar aí os mandamentos. Então, eu pego o primeiro, segundo, terceiro e quarto e coloco paralelamente com a segunda. Tem uma interligação entre as duas tábuas. Por exemplo, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Em conexão com a outra parte está: não matarás. Olha que interessante. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Juntando com a outra tábua, dá de frente com o não matarás. Ou seja, qual que é o princípio atrás disso tudo? Respeite a Deus fora de você, no outro. É aquilo que Tiago, o apóstolo Tiago, colocou. Eu tenho que respeitar o outro, porque o outro foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o primeiro mandamento, ele está em conexão com o sexto. Quando eu assassino uma pessoa, eu estou desonrando aquele que o criou, que é Deus. O segundo paralelo, ele é muito comum na Bíblia. É muito. Qual que é o segundo mandamento? Não terás outros deuses. Qual que é o sétimo mandamento? Não cometerás adultério. E a gente sabe que existe um paralelo muito grande na Bíblia. Quando uma pessoa está em idolatria, ela está adulterando contra Deus. E o oposto também é muito fácil. O primeiro passo que vai me levar para longe do Deus verdadeiro pode ser o quê? Um rabo de saia, um adultério. Então, esses dois mandamentos estão interligados. Não terás outros deuses, não cometerás adultério. Os dois mandamentos nos manda sermos fiéis. Assim como o Eterno é insubstituível, seu marido, a sua esposa, é insubstituível. Você tem que ser leal e fiel ao Eterno, leal e fiel ao seu cônjuge. Então, esses dois mandamentos estão entrelaçados.
Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele está relacionado com não roubarás. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está em paralelo com não roubar. O que esses dois mandamentos têm em comum? Qual que é o princípio? Eu tenho que respeitar os limites do relacionamento. Eu tenho que respeitar aquilo que é do outro. Então, não tomar o nome de Deus em vão, ele está em conexão com não roubar. Por quê? Porque eu estou envolvendo uma outra pessoa. Eu estou tomando, usando o nome de Deus de forma inapropriada. Assim como eu estou pegando algo ou alguém que não me pertence. Ou seja, eu tenho que respeitar os limites do relacionamento com Deus e com o próximo. Ok? Essa agora, quarta e penúltima, é pesada. Quarto mandamento: lembra-te do sábado. Está em conexão com não levantarás falso testemunho. Aí é como o Rafa diz, é punk. Então, o sábado, ele está conectado com a outra tábua de não dar falso testemunho. Ou seja, quem guarda o sábado é uma testemunha verdadeira. Quem não guarda o sábado é falsa testemunha. Olha só. Lembra-te do sábado, não darás falso testemunho. Quando eu quebro o sábado, quando eu anulo o sábado, eu estou sendo falsa testemunha. Eu não estou testemunhando que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Eu estou dizendo que Deus é uma falsa testemunha. Por quê? Porque ele mandou fazer todas as coisas em 6 e descansar no 7. Eu estou dizendo que Deus está errado. Não é possível Deus fazer tudo em 6 dias. Eu tenho que usar o 7, Deus. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de guardar um dia para o Senhor. Você está dizendo que Deus é uma falsa testemunha. Quando você não guarda o Shabat. Ok? Agora, a última interligação, 5º mandamento com o 10º. Honra teu pai e tua mãe. E não cobiçarás o que é do próximo. Qual a conexão desses 2 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe e não cobiçar o que é do próximo. Te falo, seja grato. O foco é gratidão. Eu cobiço o que é do outro quando eu não sou grato com aquilo que eu tenho. Eu não honro o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque eu não sou grato
a tudo aquilo que eles fizeram por mim. Então, a conexão desses dois versículos é gratidão. Seja grato. Seja grato a seus pais e os honre. E seja grato com aquilo que você tem. Seja grato com a outra pessoa. Não cobice o que é do outro, porque ele pagou um preço para ter aquilo que ele tem. E você não sabe o que ele passou, o que ele teve que abrir mão para ter o que ele tem. Então, não cobice. E honre o teu pai e a sua mãe. Ou seja, seja grato. Amém, irmãos? Então, esse é um breve estudo sobre os 10 mandamentos, mais conhecido nós aprendemos aí hoje, né? Aseret ha-devarim, as 10 palavras, ou Aseret ha-dibrot, as 10 falas, ou os 10 ditos, ou as 10 proclamações do Eterno. Então é isso, meus irmãos. Shalom, shalom.